falar de um dos temas que eu mais gosto, que é a política. E hoje, como em toda campanha, eu sempre escolho meus candidatos e divido essa escolha com meus amigos, conhecidos, mesmo aqui no blog. E para essa campanha, a gente, na primeira semana de outubro agora, a gente vai eleger presidente, governador, um senador, deputado federal e estadual. E eu convidei para bater um papo comigo aqui hoje o Bruno Caetano, que é o meu candidato para deputado estadual. Além do e-mail que vocês estão acostumados a receber, o meu e-mail que vocês estão acostumados a receber, eu achei que já que a gente tem esse canal, nada melhor do que apresentar, bater um papo para que vocês conheçam melhor o meu candidato, o Bruno. E quero começar agradecendo, Bruno, obrigado. Eu agradeço, Gui, por esse papo. Para te apresentar um pouco melhor para as pessoas que estão assistindo a gente, o Bruno eu conheci já faz uns 10 anos ou mais, foi quando eu entrei no PSDB, acho que até mais. O Bruno, jovem como eu, até um pouco mais, e sempre se destacando. Assim, eu lembro na juventude ele já era uma referência, principalmente uma referência técnica. Quando o pessoal brigava lá, tal, quem vinha colocar um tom mais técnico, mais conciliador era o Bruno. O Bruno que na época era assessor do Ricardo Montoro. Verdade. Depois, até depois o Bruno pode contar um pouco como foi essa transição, mas o José Serra, então prefeito, descobriu o Bruno Caetano ali no PSDB e pediu, confiscou ele do Ricardo Montoro, e a partir daí nunca mais abriu mão da capacidade, da competência, do trabalho do Bruno. O Bruno foi assessor especial do Serra, foi secretário de comunicação e recentemente foi superintendente do Sebrae São Paulo, agora está licenciado. Bruno, conta um pouco pra gente, assim, o que te trouxe para a política? É um assunto que, principalmente o jovem hoje, a maioria tem um certo receio, até um preconceito. O que fez você gostar de política? Gui, primeiro, obrigado, cara. Para mim, sabe que é muito importante esse papo. Minha campanha é uma campanha que é feita dessa maneira, com os amigos dos amigos, e, portanto, para eu, essa chance de poder bater um papo contigo, com os teus amigos, é preciosa para mim, poder apresentar as minhas ideias, aquilo que eu acredito. Eu sempre gostei de política e a conjuntura do país, o momento que eu estava tomando um pouco mais de consciência das coisas, quando eu tinha 10, 11 anos, foi muito importante. Nós ficamos muito tempo sem voltar para presidente da República, e ali em 89, eu tinha 10, estava completando 11 anos, aquilo me chamou muita atenção. De repente, uma grande campanha tomou conta do Brasil, aquele sonho da direta já acabou se consolidando naquele ano, depois de muitos anos nós tivemos a chance de votar para presidente da República, e um partido naquele momento me encantou, que foi o PSDB. Aqui em São Paulo, eu lembro de ter pedido à minha mãe e ao meu pai que me levasse no comitê da 9 de julho, que era o comitê do Mário Covas, presidente. Naquele momento eu me filiei ao Clube dos Tucaninhos, que era uma ala planejada pelo partido para receber as crianças, as pessoas, os jovens, e de lá para cá nunca mais deixei de me interessar por política. Me preparei para fazer vida pública, resolvi, inclusive a minha trajetória acadêmica, a minha faculdade, a minha escolha profissional teve muito que ver com a minha decisão de fazer vida pública. Eu fiz Ciências Sociais na USP, depois eu fiz o meu mestrado na Ciência Política da USP, e agora estou lá concluindo o meu doutorado também na Ciência Política da USP. Política sempre teve entre os meus principais interesses, e eu sempre procurei me preparar para fazer política e a vida pública. Eu me lembro de ler um artigo na época do vereador Ricardo Montoro sobre educação, um artigo super bem escrito, tinha eu e outras pessoas do PSDB na época. A gente falou, olha, o Ricardo Montoro mandou muito bem aqui nesse artigo, completo, cercou aqui de todos os lados. Quando a gente foi cumprimentar, a gente ligou para o Ricardo para cumprimentar, ele falou, olha, liguem para o Bruno Caetano que esse artigo na verdade é obra dele, e ali mostrou ali que a gente tinha uma pessoa diferente ali na juventude do PSDB. Conta um pouco, Bruno, como foi essa transição, Você no gabinete do Ricardo Montoro, uma peça super importante, dava todo um suporte técnico para o mandato dele. Como foi essa passagem? Como que o Serra te descobriu? Bom, eu comecei a trabalhar na Câmara Municipal muito jovem, com 18 anos. Então eu entrei na faculdade, na USP, e recebi um convite do vereador Nelson Proença, também do PSDB, para compor o time dele.
E eu fiquei 4 anos, os primeiros 4 anos na Câmara Municipal com o Nelson Proença, depois ele não se candidatou à reeleição e o Ricardo, que havia ganho a eleição naquele período, fez o convite para que eu compusesse a sua equipe. Você teve então uma escola boa, porque o Nelson Proença foi eleito na época um dos melhores vereadores de São Paulo, né? Foi o melhor vereador escolhido pelo Estadão, numa legislatura que foi muito triste para a cidade, que foi aquele mandato do Pita, com máfia dos fiscais, vereadores envolvidos em corrupção, e o Estadão naquela época escolheu 3 vereadores dos 55 que mereciam a confiança da população, e o Nelson Proença era o primeiro deles. Né? Então eu tive uma boa escola. E eu fiquei 8 anos no Legislativo, né? Então eu aprendi bastante sobre como funciona o Legislativo, aquilo que se pode fazer, quais são as competências e tudo mais. E meu trabalho na época como Montoro, já nos últimos 4 anos na Câmara Municipal, era de acompanhar o orçamento da cidade. Então eu acompanhava a cidade de São Paulo a partir daquilo que era prioridade para a Prefeitura, mas no orçamento. Né? Muitos políticos podem dizer, saúde é prioridade, educação é prioridade, segurança é prioridade, mas se a prioridade não estiver inscrita no orçamento, não é prioridade, né? É só de retórica. E foi isso que a gente ajudou o Ricardo Montoro na época a acompanhar. Né? A prefeita era a Marta Suplicy, ela dizia, por exemplo, que saúde era prioridade e o orçamento destinado à saúde não era executado. Ao passo que os recursos para publicidade e marketing do governo acabaram nunca faltando, sempre sobrando. Né? A gente mostrava um pouco dessas contradições dos governos do PT e principalmente do governo da Marta. E foi assim que eu conheci o Serra. O Serra foi candidato a prefeito em 2004 e ele pediu para que a liderança da Câmara Municipal, a liderança do PSDB, pudesse organizar uma reunião com técnicos dos diversos gabinetes e pudesse contar ao Serra, nas várias áreas da cidade, o que estava acontecendo. Né? Ele ia ser candidato a prefeito e precisava se atualizar. E no dia que essa reunião foi marcada, um estudo que eu tinha elaborado foi a capa da Folha de São Paulo, foi a manchete do jornal, que mostrava que o peso da carga tributária municipal havia crescido muito na gestão da Marta. A Marta ficou conhecida como Martaxa, né? Mas eu procurei naquele estudo demonstrar em números, de forma muito objetiva, que de fato ela tinha penalizado a população da cidade de São Paulo, especialmente os empreendedores. E quando eu cheguei na sala, o Serra estava lendo o jornal, com a reportagem. E aí um colega nosso disse, Serra, ministro, o autor desse estudo é o Bruno. E até meu nome estava citado na reportagem. Aí ele olhou para a minha cara, tinha 20 e poucos anos, falou, foi você que fez esse estudo? Eu falei, eu faço esse trabalho para o Montoro. Aí ele ficou 3 minutos lendo a reportagem, sem emitir nenhuma opinião. Né? Ao final da leitura, ele colocou o jornal em cima da mesa dele e falou assim, até que tá bom. E a partir de então eu comecei a ajudá-lo com informações da cidade. Quando ele venceu a eleição, ele me convidou para compor a assessoria dele, a assessoria do prefeito. Eu trabalhei uns 15, 16 meses com o Serra na prefeitura, ao lado dele, auxiliando naquilo que era necessário. Era muito jovem e para mim foi uma grande experiência poder trabalhar ao lado do prefeito, que até hoje é o mais bem avaliado da cidade, no seu período. E depois o Serra foi para o governo do estado, também me convidou para fazer parte da sua equipe. Nos primeiros 7 meses eu fiquei à frente da assessoria dele e também na Casa Civil com o Aloysio. E em setembro do primeiro ano de mandato ele me convidou para ser o secretário de comunicação do governo.